Oi, boa tarde para todos, né? Tem algumas pessoas que a gente viu pela manhã, outras não. Tudo bem? Tudo bem? Mas retomando o que eu tinha comentado pela manhã, né? Então agora me apresento de maneira mais completa. Eu sou o Thiago Almeida, estou aqui com dois chapéus, né? Então, um como chapéu da curadoria da São Paulo Climate Week, então, como desdobramento das ações da COP e o que isso acaba indo para dentro das Climate Weeks, né? Eu faço parte do eixo 6, que é o eixo de finanças e de infraestrutura. E aí a gente tem, obviamente, eventos espalhados pela cidade, e um deles é esse evento, pelo qual, então, eu venho falar um pouco sobre finanças sustentáveis e a infraestrutura para isso, né? E aí coloco um segundo chapéu, que é o chapéu da minha empresa, que é a empresa de tecnologia que nós criamos, justamente para ser esse trilho que a gente fala, o trilho da confiança, uma ferramenta que voltada para o mercado de finanças, né? Ou seja, é para o mercado financeiro, mas para fazer com que existe uma dor muito clara hoje que é dita assim: o dinheiro existe e ele não chega na ponta para os projetos, né? E a gente sabe que os bancos falam as mesmas coisas. Nós temos o dinheiro aqui, a gente não consegue fazer com que o dinheiro chegue, né, nessa ponta. E a gente atua justamente nessa etapa. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu tenho dois filhos, né? Então, tenho dois filhos, sou casado, adoro música, sou um tocador de contrabaixo, vai, posso dizer assim, adoro música, né? Então, contrabaixo é algo que me faz bem, assim. E sou engenheiro ambiental, então passei mais de 20 anos na iniciativa privada e depois saí para ter essa minha empresa. Tenho MBA em sustentabilidade e ESG, sou formado também em transição energética e novos negócios pela PUC, né? E tenho estudado finanças sustentáveis pelo menos nos últimos 3 anos a fundo, né? Um tema que eu me apaixonei e entendi que precisamos falar mais disso, né? Hoje existe muito a questão a gente fala sobre sustentabilidade, fica às vezes muito na questão filosófica, romântica, e isso acaba gerando até um certo atrito. E quando nós vamos falar de coisas reais, projetos, empresas, as pessoas acabam meio que olhando aquilo apenas como um proforma, ou porque eu tenho que cumprir um relatório, coisa e tal, mas não conseguem enxergar a potencialidade que nós temos, principalmente no Brasil. Então, em cima de tudo isso, a gente vem estudando e desenvolvendo algumas coisas, e a gente vai falar, então, sobre esse trilho da confiança, né? Porque, basicamente, quando a gente fala de Brasil e América Latina, a gente está falando de um gap bastante importante de confiança para que esses ativos consigam chegar, então, onde precisa. Então, como eu falava, a gente vai cobrir hoje, um pouquinho sobre o mercado de finanças sustentáveis, falar um pouquinho de regulação dos seus instrumentos, né? Falar por que o mercado trava, então, o que os estudos apontam hoje em dia, qual que é a camada que falta, o que é isso, então, quando a gente fala de dados, né? Existem dados, mas transformar dado em informação é uma coisa importante. O que é a Track Gains, então? Hoje a gente aproveita, inclusive, para fazer o lançamento da plataforma, né, dentro da São Paulo Climate Week. A gente tem esse evento hoje, depois tem outros eventos que nós estamos participando e vamos apresentar a plataforma. Inclusive, a gente vai apresentar ela aqui para vocês. E, como eu falei, a gente faz o lançamento oficial desse nosso primeiro MVP, né? Que a gente fala de Brasília, de Belém a Nova York, e aí eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Então, a parte 1 é o mercado, né? A regulação, né, ela chegou faz tempo, né, de hoje, e o mercado não estava pronto. E por que não estava pronto? A gente acabou de falar do que a CVM deu um passo atrás, né, dentro dos relatórios relacionados ao IFRS, justamente porque o mercado não estava pronto, né? Falar dos relatórios é uma coisa, mas a gente poderia falar, por exemplo, até da própria taxonomia, é uma discussão que ainda se faz, e que se a taxonomia está alinhada ou não está alinhada com o que a gente precisa tratar aqui no Brasil. Tá? Mas a grande verdade é que, se a gente for buscar desde 2019, né, quando a gente começa a falar de
com essa resolução do Bacen sobre gestão de riscos socioambientais e ver o que estava acontecendo no mundo de uma maneira geral, a gente vê que o Brasil tinha essa vanguarda, ele sempre falava isso de maneira muito clara e a gente vai conseguindo acompanhar isso depois de 2021, quando a gente fala da política de responsabilidade social e ambiental. Depois, em 23, quando começa a se falar muito forte, então, do IFRS, do ISSB, né, esse padrão global de reporte climático. E aí a gente chega em 24, discutindo muito a questão do crédito rural verde, de economia, tendo frentes já sendo pensadas para a própria COP. E quando a gente chega em 26, meio que isso parece que tem um retrocesso de anos, né? Eu costumo pensar da maneira diferente. Eu acho que o que a gente tem que olhar sempre aqui, quando a gente olha algumas coisas assim, acho que essa é a oportunidade de que quem realmente quer se provar no mercado, dizendo que tem iniciativas que são verdadeiramente sustentáveis ou verdes, vão fazer. Quem não tem, não vai fazer, né? É óbvio, como eu falei, tem uma questão aí de não estar pronto, então acho que isso já passa também um recado de que precisamos de ferramentas, precisamos de pessoas que sejam hábeis, aptas a discutir esse tipo de coisa. E não só o evento daqui, mas a São Paulo Climate Week. São Paulo Climate Week como um todo, ela é essa oportunidade, né? Que a gente possa construir isso. Então, dá até para comentar que talvez nós tenhamos 3 grandes Climate Weeks pelo mundo. A de Londres, a de Nova York e a de São Paulo. Então, o Brasil, o Brasil tem essa importância. A nossa Climate Week dessa semana, ela é muito relevante. E a gente tem que entender a relevância disso, justamente para que a gente possa sentar com reguladores, a gente possa sentar com a iniciativa privada para que isso aconteça. E aí, contar um pouquinho, né, de como o mercado foi se organizando. Então, quando você começa a falar de iniciativas que vão envolver capital, e o capital é um capital representativo, né? A gente começa falando ali dos princípios do investimento responsável. Então, a ONU, quando, né, fez alguns reportes, isso eu acho que uns 2, 3 anos atrás, a gente falava de 5 mil signatários do PRI e um volume ali de ativos na casa de 120 trilhões de dólares. É muito dinheiro isso. E aí, como olhar para o mercado e dizer que é impossível fazer projetos se esse dinheiro ele é um dinheiro que está disponível, seja num fundo, seja num banco de desenvolvimento, como o próprio BID, bancos multilaterais, enfim, né? E por que a gente começa a cumprir? Porque foi o primeiro momento que passou a se discutir, então, qual é o papel desse investimento responsável? Se nós estamos falando que esse investimento vai ter uma ação efetiva lá na ponta, a gente está falando que juros vão ser juros menores, você tem um tempo maior para quitar essa dívida ou até conseguir esse crédito, você precisava ter uma regulação que dissesse, então, o que é, então, investir em algo sustentável. E aí, então, a gente parte desses princípios, onde, para onde esse capital vai? Logo na sequência, a gente vem para o PRB, que são os princípios de responsabilidade bancária. Se temos dinheiro, então, entrando de pessoas, de empresas, né, nesse mercado, então, as instituições financeiras, elas precisam estar alinhadas com isso. E aí você começa a ter algumas discussões, inclusive, já com alinhamento com a Agenda 2030 e o próprio Acordo de Paris, né, onde você começa a desenvolver, então, produtos verdes. A gente fala verde, mas, na verdade, você tem produtos verdes, produtos azuis, né? Você tem produtos mistos, você tem produtos sustentáveis, você tem produtos sociais, enfim. Existe uma série de produtos que podem ser negociados ou criados e que a gente ainda fala muito pouco, aqui no Brasil, inclusive. Depois que a gente fala dos princípios, né, a gente vai falar ainda de um outro princípio, mas um princípio de reporte, que é a primeira conversa que se tem ali com o TCFD, que obviamente depois migra, né, para a própria base do ISSB, e foi a própria discussão da CVM 244, né, que acabou sendo revogada, mas, aliás, a 193, que depois foi revogada e veio para 244. Então, a gente começa a falar de como reportar, então, esses investimentos, né? De maneira isso tem que ser demonstrado para o mercado, justamente, como a gente ouviu um pouquinho antes, para evitar a questão do greenwashing ou até coisas que podem ser piores, né? A gente sabe, um exemplo que se discutiu há pouco tempo no Brasil, ainda se discute, o caso do Banco Master.
Então, a gente pode, de repente, trazer outros exemplos que vão ilustrar bem por que isso aqui é importante. E, por último, né, aqui trazer um pouquinho do TNFD, que tal qual o TCFD, se aqui a gente está falando de relatos relacionados ao clima, aqui relatos relacionados à biodiversidade e à natureza, né? Então, a gente sai de onde nós temos dinheiro para como eu tenho que reportar isso. Então, o mundo se organiza em torno desses princípios. E quais são os instrumentos que hoje a gente tem no mercado, né? Existem vários, tá, gente? Mas aqui eu trouxe de uma maneira bastante resumida, né? A gente pode falar dos green bonds, que eu acho que é a coluna dorsal. Quando a gente fala green bonds ou títulos verdes, né? A gente, em português seria isso. Que são esses recursos direcionados exclusivamente a projetos ambientais. Então, a gente pode falar de energia limpa, a gente pode falar de um projeto de agrofloresta, tá? Onde, especificamente, o objetivo é haver um link muito claro de onde eu emprego esse dinheiro. Quando a gente fala dos social bonds ou dos títulos sociais, tal qual um título verde, só que aqui a gente fala realmente projetos que vão ter impacto social positivo. E aí eles podem ser na casa de habitação, saúde, educação e inclusão financeira. Aqui tem uma coisa interessante que talvez a gente ainda não tenha pensado, ou a grande maioria não tenha pensado, que é, se eu tenho hoje títulos sociais, por que existem tantas oportunidades num país como o Brasil? Acho que eu deixo até essa provocação para todo mundo pensar, se nós temos, nós temos falta de projetos? Provavelmente não. Nós temos falta de recursos? Esses recursos até não são a maioria, tá? A gente acaba encontrando muitos recursos aqui. Mas existem recursos, e por que a gente não alcança eles? Então, eu deixo um pouco esse questionamento e respondo no final para vocês. Depois nós temos os títulos, né, de sustentabilidade, que combinam os dois, e aí aqui eu já começo a responder um pouquinho da pergunta que eu fiz aqui. Então, existem projetos que a gente consegue combinar as duas coisas, um ganho verde e um ganho social, e existe recurso para isso. A gente pode falar também dos títulos de transição, e aqui falando um pouquinho, né, de transição para esse processo de descarbonização. Então, se aqui a gente está falando, talvez, da vertente verde, talvez mais filosófica e bonita de se plantar e de se manter vivo, aqui a gente está falando daquilo que a gente fez errado, que a gente precisa fazer certo agora. Então, esses títulos de transição, muito focados nos processos de descarbonização, aqui existem bastante recursos, né? Inclusive projetos que já existem, por exemplo, de biocombustível ou de projetos mais relacionados à energia, por exemplo, a base de... O próprio biocombustível, acho que é o melhor exemplo, que a gente tem isso aqui muito no Brasil, né? Depois, falando um pouquinho aqui sobre os que a gente chama de sustainability linked, são, na verdade, os títulos que são mistos, né, linkados à sustentabilidade. Qual que é a diferença desse cara aqui para os títulos de sustentabilidade? Que esses aqui, eles são atrelados ao resultado. Então, aqui eu preciso estabelecer metas para que eu consiga alcançar esses resultados. Então, se eu tenho uma meta de redução de energia, se eu não alcançar aquela meta de redução de energia aplicando aquele recurso, aqui eu tenho uma penalização, porque eu estou me comprometendo a fazer algo e alcançar uma meta. E eu posso citar também, por exemplo, aqui os certificados recebíveis do agronegócio ou imobiliários, né? E, obviamente, isso que é muito claro para o mercado que é agro, né? Hoje o agro fala disso muito, mas a gente pode tratá-los como verdes. Então, você consegue uma emissão de um CRA por uma atividade, por exemplo, de uma agrofloresta. Você consegue trabalhar isso. E hoje a gente acaba falando muito pouco disso, né? Porque muitas vezes o agronegócio ele é visto, como a gente falou hoje pela manhã, né? Pela capacidade que ele tem talvez de desmatar e agregar outros tipos de cultura, né? Mas aqui você consegue agregar o seu modelo de negócio a recursos sustentáveis. Isso é possível hoje. Por favor. Tiago, como, assim, os ambientais, a gente tem alguns parâmetros que a gente sabe que são mais mencionados.
Como são mensurados e classificados os social bonds? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque, por exemplo, se você fala de habitação, você tem isso dentro de uma área específica, e você vai tirar aquela população daquela condição, normalmente o que está empregado é o nível de residência ou de saúde que você entrega para aquela população. Então, você estabelece marcos, entregar tantas unidades, ou estabelecer aqui esgoto, água potável e tudo mais. Então, eles são atrelados a essas metas. Tá? Eu falava um pouquinho sobre o mercado, né? Até 2023, falava-se que o mercado tinha algo em torno de 5,7 trilhões, e o que foi falado na última COP, que ele já chega aqui em 150 trilhões em Green Finance, né? Hoje, até 2023, eles são dados da Anbima, o Brasil tinha no mercado de dívida algo em torno de 280 bilhões de reais. Obviamente, esse número ele já deve ter aumentado, mas a gente sabe que ele aumenta até 24 e depois em 25 ele começa a declinar, né? É dito também, na estimativa do mercado, que menos de 1% desse capital ele é verificado e ele chega efetivamente na mão de recessivo. 4 vezes, né, uma estimativa também da Anbima, 4 vezes foi o crescimento do mercado desde 2019, como eu falei, até 25, e depois ele começa a ter um declínio. Ou seja, o mercado ele é real, mas o gargalo também é real. Então, o que existe não é a falta de capital nem a de projeto. O que falta mesmo é a ausência de dado verificável, né, que consegue conectar os dois lados. Basicamente, aqui a gente tem, né, o tomador de recursos e você tem o conciliador de recursos, ou o orquestrador dos recursos, né? Quem é basicamente o tomador de recursos? Aquele que tem, ou aquela pessoa, aquela empresa que tem um projeto ou tem uma atividade que precisa de recursos, que são, nesse sentido, recursos verdes, e ele tem práticas sustentáveis, mas às vezes ele não sabe chegar nesse tipo de recurso, né? Muitas vezes ele não consegue provar com dados ou informações aquilo que ele tem. A gente acabou de falar aqui sobre relatórios de empresas. Se as empresas que são talvez mais estruturadas têm dificuldade de colocar os seus reportes, quem dirá pequenos e médios agricultores, empresas menores que raramente ouvem falar disso. Normalmente eles ficam fora do crédito verde porque é mais simples chegar no mercado convencional e falar: eu preciso de dinheiro, vou lá e tomo juros que são juros diferentes desse tipo de mercado, né? Ele paga mais caro por esse dinheiro, e porque ele não consegue garantir aqui o MRV, né, que é o monitoramento, relatório e verificação, ele acaba ficando sem acesso. Ou seja, ele tem dificuldades, então ele acaba procurando logo o mercado tradicional. Já os conciliadores, então são bancos, fundos, instituições financeiras, eles querem alocar capital. Recentemente a gente conversava, inclusive, com uma agência dessa, focada no EcoInvest 2, e nos dizia assim: Thiago, nós temos um capital aqui, e esse capital eu preciso colocar no mercado até dezembro, porque tamanha a dificuldade que eles tiveram até agora. E olha que a gente já teve a negociação do EcoInvest 4, e eles estão com dificuldade no EcoInvest 2. O que acaba acontecendo? Sem dado, eles não conseguem precificar esse risco. Obviamente, quando precifica lá em cima para ter uma garantia, e aí o que acaba acontecendo? Não tem negócio. O portfólio ESG, muitas vezes ele não tem um lastro real, e aí eu posso voltar nesse exemplo que eu estava falando do lastro, o problema que isso acabou gerando para o mercado como um todo. Aí a gente entra na questão do próprio risco de greenwashing e um pipeline totalmente sem verificação. Isso faz com que aconteça o quê? Nada. O mercado fica estagnado. E aí você só escuta os dois lados dizendo que a gente precisa fazer algo diferente. Esse é o gap, né? E o gap existem dados, mas eles não são verificados. Foi aí que a gente começou a entrar, então. Então, por que o mercado trava, né? Hoje, os certificados tradicionais, eles acabam sendo fotografias, são auditorias específicas, pontuais. Isso para o mercado tradicional, que já tem relevância, que já tem histórico, isso funciona, né?
É fácil você olhar para o histórico de uma empresa e olhar para ela e falar assim, não, esses relatórios fazem sentido, eu vou investir aqui. Agora, quando você está falando de um mercado que está começando, é muito difícil, porque às vezes você não tem os relatórios não são tão bem escritos, e aí é muito mais difícil você confiar nisso. Então, o mercado ele precisa efetivamente de um filtro, né? Ou seja, que não seja mais pontual. Ele precisa que, por exemplo, ao passar um projeto que muda mês após mês, ele possa ter uma evolução de riscos, né? Que seja autodeclarada. Então, o produtor, ele afirma, o banco acredita, e aí, hoje, ninguém verifica. Mas como verificar isso de maneira contínua? Ah, é caro. E aí, você acaba não conseguindo fazer. Auditorias são independentes, elas custam caro, demora, e aí você entra numa outra questão. Eu não tenho mais tempo, não posso esperar tanta coisa, e aí você tem mais um empecilho. Isso acaba deixando o mercado estático, né? Ou seja, não acompanha nenhuma mudança, seja ela de legislação, seja ela de uso do solo, ou qualquer outra condição. O que o mercado, então, ele vem pedindo há um certo tempo, né? Dados de origem pública que sejam verificáveis e auditáveis, atualização contínua e não pontual, rastreabilidade que seja georreferenciada e que tenha capacidade de ser verificada, alinhamento regulatório que seja automático, porque a gente sabe que as regulações elas são colocadas, ao mesmo tempo elas podem ser revistas e ser, né, ser renegociadas. Então, isso tem que ser visto o tempo todo, e com custo escalável, né, não por auditoria. Então, tendo contado isso para vocês, né, falando um pouquinho da história do mercado, o que a gente apresenta para vocês hoje é essa plataforma que é o Track Gains. Então, ele é uma infraestrutura de capital verificado. Por que uma infraestrutura? Porque ela é capaz de captar informações que estão no mercado, de fontes que são fontes confiáveis, trazer esses dados para dentro da base, por meio de inteligência artificial preditiva e generativa, ela consegue avaliar essas informações, conectar com o propósito daquele tomador e dizer se aquele projeto é viável ou não. Qual é a possibilidade que você tem de conseguir algum daqueles títulos? E o que talvez você precisaria fazer, então, se o seu projeto não for viável? A gente fala que, então, essa é a camada que faltava, porque hoje, efetivamente, a gente coloca ela no ar. Aqui é um pouquinho do nosso time, né? Então, o sonho da Track Games é um mundo onde cada crédito, né, cada real, cada dinheiro investido seja lastreado, verificado e auditável, nos quais os investidores possam confiar. O que eu tenho mais ouvido eu não tenho confiança desses dados que estão chegando, eu não posso colocar meu capital ali porque não faz sentido, o risco é muito alto. E se continuarmos ainda com o mesmo discurso, o mercado não anda, né? Então, esse aqui é um pouquinho da nossa empresa. Eu sou o CEO e fundador. A gente tem a Maísa, que é a nossa especialista aqui em questões sociais, inclusive ela é médica. A gente tem o Michel como responsável pela área de vendas. E a gente tem o Von Braun Labs, que cuida de toda a parte de tecnologia, seja das APIs, do back-end, do AI. Inclusive, agradecer ao Michael, que está aqui representando o Von Braun, né? E a gente tem um grupo aqui, que é um grupo de conselho, muito capaz também, que nos ajuda. A gente tem o Juliano Abi, que é um advogado na área ambiental. A gente tem o Henrico Dalla Riva, que ele é um especialista em administração de empresas, e ele é um dos nomes do Banco Central para as questões de sustentabilidade. A gente tem a Ieda, que é uma pessoa formada aqui na parte de finanças sociais e inovação, e o Ivan, que é um estrategista de negócio. Todas essas pessoas nos ajudaram a entregar, então, o que a gente apresenta hoje. Sem mais delongas, né? Então, o Track Gains, ele não é um software, ele é uma infraestrutura, não é uma consultoria, não é um fundo, né? Não é mais uma plataforma de relatório, embora seja possível conseguir um relatório. Ela é realmente essa engrenagem central que vai fazer com que os projetos tenham visibilidade, que os projetos já sejam vistos da maneira como o mercado quer ver, e, do outro lado, fornecer a esses que têm ainda o capital na mão o poder de decisão em qual projeto eu quero investir e por quê.
Isso é muito importante. Então, tendo falado isso para vocês, vou só falar aqui um pouquinho dos nossos parceiros, porque eu acho que isso aqui é muito importante, né? Foi construído dentro de um ecossistema de validação real. Nós somos uma empresa que está dentro do programa Embrapi, tá? O próprio João Brown Labs vem do Embrapi. Tivemos o apoio aqui do Porto Digital. Nós somos uma empresa embarcada do Porto Digital, que é o maior centro de tecnologia e inovação da América Latina. Tivemos o apoio do Senai em toda a parte de construção da aplicação. Inclusive, a gente tem pessoas do Senai que estão acompanhando online ali. Eu queria agradecer o Senai como um todo, mas especialmente o Rudney, que é o nosso consultor, está conosco desde o início. E aí nós estamos passando por vários programas, desde o NVIDIA Inception, o Laboratório de Inovação Financeira. Então, daqui a pouco vocês vão receber, né, poder acessar. Nós somos uma ferramenta recomendada em uma das 7 frentes que o Lab reconhece. Nós temos 4 frentes reconhecidas. Nós participamos aqui desse programa do Climate Launchpad, que é uma iniciativa climática global. Hoje fazemos parte, então, do GT de Finanças Sustentáveis da própria COP, onde tem mais de 50 empresas. E aí essa jornada nos trouxe até aqui o dia de hoje. Então, de Brasília a Belém, a Nova York, como eu falei, a gente foi passando por São Paulo Climate Week, a gente foi passando por Climate Zones, a gente foi passando pela própria COP30, onde nós estivemos lá, depois Recife, Brasília, Nova York, e agora dentro da São Paulo Climate Week. Então, fechando aqui a minha apresentação, para poder demonstrar um pouquinho para vocês da plataforma, o timing é agora, né? Então, como eu tinha aberto a apresentação, para mim, a CVM 244, ela não veio para trazer um problema, ela veio realmente para trazer quais são as empresas que efetivamente têm compromisso com a questão verde. Tá? Acho que essa é a leitura. E a própria plataforma, ela já conversa com a própria CMN 5193, o EcoInvest, a gente tem visto que as empresas têm procurado acerca disso. A taxonomia, ela é uma taxonomia, obviamente, a taxonomia sustentável brasileira, mas se conversa com o Latam e conversa com a própria taxonomia europeia e está diretamente ligado com o braço ali de ação da COP30. Okay? Bom, tendo dito isso, né, aqui nós temos o link de acesso à plataforma. Hoje, como nós estamos fazendo o lançamento da plataforma, a submissão de projetos na plataforma, ela é totalmente gratuita. O ideal é que a gente tenha o maior número de projetos submetidos, e uma vez submetido o projeto, a plataforma vai fazer todas as verificações, todas as análises, vai retornar para esse tomador de crédito um relatório, para dizer o nível de risco que aquele projeto tem. Né? Obviamente, para que a gente consiga manter a plataforma no ar, ela precisa de rentabilidade de alguma maneira. Quando há um match, então, com o investidor, com o projeto, a plataforma ela tem um fim em relação a essa transação. Por conta do lançamento, hoje, os 30 primeiros projetos que estiverem na plataforma e já tiverem um match com o investidor, eles vão ter um desconto de 30% nesse fim, para garantir que a gente consiga demonstrar já um número grande de projetos dentro da plataforma. Amanda está nos ouvindo? Amanda, se você puder mostrar, então, para o pessoal como fazer o cadastro, é super simples aqui, gente, não tem nenhum segredo. O acesso, como eu falei, é uma página que está na web, você cria uma conta grátis, né, como a Amanda está demonstrando ali, criou a sua conta grátis, você só vai ter que validar isso depois, né, depois validando a sua conta. Se você quiser, Amanda, pode ir direto já para a parte de acesso, né, o pessoal já viu aí como criar senha e tudo mais. Tem os termos obrigatórios para cumprimento de LGPD, né, e aí... Aqui, a Amanda está vendo. Meu aqui? Ali o note?
Então fecha ali no microfone, Thiago, no Meet mesmo. Só que ela não vai ouvir ele, né? Mas ela vai ouvir pela transmissão também. Então tá. Então é só fechar o Só microfone fechar o microfone ali mesmo, do Meet. embaixo. Isso. Tá ouvindo, Amanda? Não sei se ela tá ouvindo. Ela falou que tá com atraso. Então ela não vai ouvir. Já. Ok. Quanto tempo a gente ainda tem? Você começou. Você tem 10 minutos. Você 10 começou 2h40. Ok. Então, gente, mais do que mostrar a plataforma, né, que vocês já viram aqui, eu vou deixar aberto para vocês para perguntas. E acho que para aproveitar esses 10 minutos finais. Ou, se você preferir, a gente pode fazer as perguntas depois. Não? Sem perguntas? É? Ok, então, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui. Esse é um painel, por exemplo, dos projetos, né? Então, aqui já foram cadastrados 3 projetos. Aqui está com a Amanda, ainda não vou conseguir mexer, né? Ela não tá ouvindo. Vai dar certo. Mas eu acho que não tem relação esse barulho com ela, porque já fechou. Sim, então assim também. Não, pode abrir aí, porque eu acho que Eu não. acho que não. Se for o caso, a gente fecha o microfone ali, né? Amanda, você está ouvindo? Se estiver ouvindo, faz o seguinte, abre o exemplo do sítio Cajueiro aí, só para o pessoal ver. Esse é um exemplo que a gente está dando. Obviamente, esses dados não são dados verdadeiros, tá, gente? Só para nível de demonstração. Aí abre um relatório, Amanda, para o pessoal ver. Os relatórios, porque como a gente usa o modelo de IA, a gente subiu para dentro da plataforma os principais frameworks usados no mercado. Então, seja o GRI, seja o TCFD, seja o SASB que é utilizado, a plataforma é capaz de identificar esses principais modelos e uma vez que ela faz toda a análise de risco, ela leva isso para esses relatórios. A Amanda está com delay, é isso? Não, mas ela está vendo por aqui. Né? Agora ela está te ouvindo. Então, esse aqui é um dos frameworks que acaba trazendo o GRI. A gente sempre baseia os dados georreferenciáveis pelo CAR daquela localização, mas não necessariamente se aquela instituição não tem o CAR, a gente faz outro tipo de busca. Né? Aqui a gente traz, por exemplo, os dados do próprio IBGE, está falando um pouquinho sobre GRI 201, emissões 305, indicadores do setor financeiro. Pode passar, Amanda. Pode ir passando, Amanda, não tem problema. Pode ir passando, o pessoal vai vendo aqui, eu vou comentando. Então, aqui as características principais. Pode subir, Amanda. Ou pode descer, né? Pode ir seguindo aí no... a avaliação de risco que ele vai fazer, e depois ele vai fazer aqui as notas individuais. Pode ir passando, Amanda, não tem problema não. Ele vai falar sobre remoção de vegetação, histórico de vegetação, risco de possibilidade de reservas. Ele vai trazendo várias outras coisas, score de multas do IBAMA, se houver, risco de inundação, vulnerabilidade. Então, ele vai trazer basicamente quais são os riscos socioambientais daquela região e daquele projeto, quais são os riscos climáticos, físicos daquela região, pega essas duas informações, concatena dentro de um padrão e traz o relatório. Nesse caso, por exemplo, para esse projeto, a recomendação é revisar o projeto, porque o risco foi um risco moderado, já que a análise qualitativa do terreno identificou informações insuficientes ou inconsistentes pontuais que exigem validação cadastral ou técnica antes da decisão final. Esse é o resumo. Obviamente, dentro da plataforma você tem os pontos de que o porquê, né? Essa foi a resposta. Aqui alguns detalhes, né? Então, linha de conformidade e tudo mais. Obviamente, isso é informação tanto para o mercado financeiro quanto para uma própria empresa que pretende, por exemplo, ser investidor de algum tipo de projeto. Certo? Bom, então, a nossa parte era isso. Obrigado. Claro. O banco, para emprestar o dinheiro, ele precisa ter essa garantia com baixo risco. Né?
Então, de certa forma, essa análise seria de interesse da instituição que está dando recurso. Perfeito. Mas se eu estou entendendo bem, essa ferramenta, quem contrataria seria o produtor, para ter uma certificação da... Não, o produtor não precisa contratar. Como eu falei, a submissão é gratuita, o produtor coloca o seu projeto lá sem custos. Tá? O que acontece é, se isso vai, por exemplo, para um banco que tem lá esse dinheiro, por exemplo, do Ecoinvest, ele precisa aplicar aquele dinheiro. O banco vai contatar esse tomador de crédito e vai dizer, olha, eu tenho recurso a esse percentual, a esse juros e tal. Uma vez que isso der o match, a plataforma ela tem um FII, né, que varia de 0,5% a 1,5%. Só que aí existe uma matriz que depende o tamanho do recurso, o volume do dinheiro, o tipo de projeto e o tipo de setor. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um projeto de energia, o FII vai ali para 1,5%. Se a gente estiver falando de um projeto que é relacionado à manutenção, recuperação de áreas degradadas, o FII é de 0,5%. Então, é aí que acaba tendo a remuneração. Então, para o tomador de crédito, no primeiro momento, ele não tem compromisso, pagamento nenhum. Tiago, mas ele pode, o proprietário, ele pode colocar na plataforma, consumir o relatório do ponto de vista dele e ele levar isso a um conciliador, a um fundo, a um banco, etc., e mostrar os dados? Ele vai poder fazer isso, mas como ele tem um relatório ainda muito simples, ele vai precisar do relatório mais completo. Quem vai ter acesso é o banco ou o fundo que vai ter interesse em investir nisso. Ok? Quem vai pagar? No final das contas, o tomador, quando ele tem a conciliação do crédito, o FII é descontado dele. Vocês não pensaram em vender os financiadores? Os financiadores, eles conseguem ter acesso à plataforma, mas aí não para o modelo de venda, para o modelo de SaaS mesmo, sabe? Tendo aplicação, usando ele como licença, tipo de relatório, esse tipo de coisa. Eles vão consultar isso ali na hora de fazer seus investimentos. Isso. Mas o custo recai sobre o tomador. Nesse momento, sim. É sempre compartilhado, talvez o próprio banco... Isso pode até ser feito, porque tem uma aba ali, que é a aba de negociação. Então, uma vez que a gente estabelece que tem um investidor e tem o tomador, os dois negociam. A gente não interfere em negociação nenhuma, isso pode ser negociado sem nenhum problema. A parte de negociação a gente não entra. Por isso que eu disse que nós não negociamos, a gente não cria produto, a gente faz um link entre as duas partes. E, obviamente, depois que acontece, o projeto está em andamento, aí a gente começa a gerar um MRV que é contínuo, ou seja, se o projeto tem 10 partes que ela precisa acontecer, e o primeiro desembolso vai de R$100 mil, enquanto não se cumpre o primeiro step lá dentro da plataforma, não existe andamento dos demais projetos, dos demais passos. Perfeito? Quem é agora? Agora é a Miriam. A Miriam. Obrigado, gente.